E aí, galera, tudo beleza? Mais uma vez aqui, junto com vocês, professor Marcos, aqui pelo Enem Planejado, certo? Desde já, eu convido vocês a que compartilhem, inscreva-se no canal, curta os vídeos do Enem Planejado e ative o sininho para receber notificações de postagens que a gente faz de forma contínua aqui, de assuntos relevantes para o Enem. E falando em assunto relevante, hoje vamos falar sobre redação. Bom, redação junto com matemática é uma das disciplinas que alavancam sua nota e dão um upgrade muito interessante para sua nota final, certo? Então vamos falar sobre a primeira competência do Enem, que é a competência 1, da redação, certo? Olha só, o que eu preparei hoje para vocês. Então, o que é a competência 1? Lembrando, nós já apresentamos uma visão geral do Enem, hoje estamos falando das competências, começando pela competência 1. Lembrando que são 5 competências que essa redação é avaliada, e cada competência vale 200 pontos, e o total da redação, 1000 pontos, certo? Então vamos lá, mas o que é essa competência 1 da redação do Enem? Bom, a competência 1, ela avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa na elaboração da sua redação. A grosso modo, podemos dizer que ela que vê como está a sua escrita, nas questões gramaticais e sintática, certo? E na hora da avaliação, da redação do Enem, nessa questão da competência 1, são 2 blocos, praticamente. Um bloco é a estrutura sintática e o outro bloco são os desvios. Aí os desvios são classificados em 4 tipos de desvios, certo? Nós temos o desvio de convenção de escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Vamos ver exemplo de cada um deles, certo? Então vamos lá. Começando pela estrutura sintática. O que é esse desvio de estrutura sintática? Bom, o exemplo mais clássico que a cartilha do Enem traz sobre erro de estrutura sintática são 2. É o truncamento de períodos e a justaposição de orações ou períodos. Mas o que é isso? Truncamento e justaposição. Bom, truncar é separar indevidamente os períodos. Os períodos deveriam fluir, você põe um ponto, você trunca, obstrui a sequência daquela frase que você quer construir, daquela oração. Por exemplo, aqui, olha, esse aqui é um trecho de redação do Enem disponibilizado pela cartilha do INEP. Um exemplo de truncamento que está dentro de erro de estrutura sintática. Começa assim a redação do indivíduo. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância. O sujeito colocou um ponto que iniciou um período, onde deveria continuar o que ele estava escrevendo, certo? Ele truncou o período. Então, erro de estrutura sintática, certo? Só que o contrário do truncamento é a justaposição, que é separar períodos que deveriam estar independentes, certo? E o sujeito, o que é que ele faz? Não separa. E aí, comete erro também de estrutura sintática. Um exemplo aqui, olha, de justaposição. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Aí, bem aqui, ele continua. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Aqui deveria pôr um ponto. Ele terminou uma ideia lá, um ponto, continuando no mesmo parágrafo, certo? Então ele continuou colocando um verbo aqui, o e o que aconteceu aqui? Ele não separou períodos que eram independentes. Então ele fez uma justa posição, um erro de estrutura sintática. Beleza? E mais adiante, nessa mesmo trecho dessa redação, temos mais um truncamento bem aqui, onde ele deveria separar a oração, né, em 2 períodos, mas ele não fez isso, erro de estrutura sintática. Então, isso é o erro mais comum de estrutura sintática. Tu atrapalha a fluidez, fazendo um truncamento, ou a fluidez da leitura fica complicada, porque você deveria interromper o período independente e não interrompe, por meio de pontuação. Beleza? Outro erro de estrutura sintática é o excesso, duplicação ou ausência de palavras ou de elemento sintático. Por exemplo, aqui nesse trecho. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas as redes sociais. Olha só. Pela as. O pela, preposição, é a soma, né? A aglutinação da preposição por
mais A, fica pela, certo? Ou por mais as pelas. Aí ele pôs, já está subtendido o as aqui, mas ele colocou mais um as. Então, duplicação de elementos repetidos. Ou a ausência de um elemento também pode ser a falta ou excesso de alguma coisa que não deveria, ou excesso de coisa que não deveria ter, também é penalizado como um desvio, um erro. Olha outro exemplo aqui, olha, nessa parte de baixo, que é muito comum, por isso que a gente deve fazer uma revisão, uma leitura final na redação. Ele repetiu a palavra relações. E o que acontece? Penalizado, duplicação de palavras, certo? Um excesso de palavras. Aqui um exemplo, em cima, o pela mais as é mais um excesso. E aqui é uma duplicação clara mesmo de relações. O que foi isso? Falta de atenção. E é comum, é muito comum acontecer. Qual era a alternativa a se fazer aqui? Para não correr esse risco, já que você já tinha escrito as duas palavras. O que é mais recomendável é fazer o seguinte, você risca bem no meio a palavra. Olha, cuidado com esse risco. Aí você vai riscar dessa maneira aqui. Mais no meio dela. Aí você vai mostrar para o corretor para ignorar isso aqui. Beleza? Não é riscar, sim, ó, não é o aconselhável você fazer isso. Certo? Somente um traço no meio da palavra, inutilizando ela. Aí você não é penalizado. Se você não tiver muitas situações dessas. Qual é o limite? Bom, a cartilha não diz qual é o limite. Uns 3, o corretor não vai penalizar você por isso. Ok? Agora vamos aos desvios. Desvios são vários. Começando pela convenção de escrita. Certo? Acentuação. O sujeito, o que ele acontece? Ou ele acentua onde não deveria ter acento, ou ele deixa de acentuar onde deveria. Por exemplo, política. Tem acento, não acentuou. Erro de acentuação. Influência. Não tem acento, ele acentuou. Desvio de convenção de escrita, acentuação. Outro erro de convenção de escrita, ortografia, que é a escrita da palavra. Problema, tivéssemos com C, ignorância. Ele trocou aqui, nessa outra, o ar, do verbo haver. O que ele queria escrever aqui era o ar. Acesso à preposição, nesse caso. Beleza? Então, são desvios de escrita. Continuando, então, aqui a nossa análise dessas situações aqui. Olha só, outros erros de desvio de escrita. O hífen. Você, de novo, colocar onde não deveria ter, ou não colocar onde deveria ter. Devem puni-los. Olha aqui, ó, puni-los. Deveria ter um hífen aqui. Certo? Não colocou um hífen. Erro de convenção de escrita. No caso, o hífen. Conectarmos. Aqui não deveria ter um hífen, que ele colocou um hífen. Certo? Outro exemplo, o uso de maiúsculo e minúsculo de forma errada. Entanto, você não iniciou uma frase, é minúsculo, então erro. Certo? Ou nomes próprios, você vai citar Constituição Federal do Brasil, tudo maiúsculo, nome de pessoas, nome de lugares, certo? É maiúsculo. Agora, o que não é nome próprio, aquilo que a gente aprende lá no ensino fundamental menor, você não deve escrever com maiúsculo, certo? Outro erro, separação silábica. Aqui é a translineação, que é muito usada. Isso aqui você tem que saber separação silábica, porque na hora que você está escrevendo, chegou aqui no finzinho, olha, por exemplo, aqui essa palavra aqui, ó. Ele separou o P do L e deixou ampliação e ação para o outro lado. Está errada essa separação silábica. Tem que saber separação com dígrafo, encontro vocálico, encontro consonantal aqui, para saber quando separa ou não. Beleza? Olha aqui um outro na mesma. Consumidores encantaram. De novo, não tem esse candidato aqui não tem a mínima noção de separação. Muitos erros ele foi cometendo devido à separação que era obrigatória, terminou lá a linha de escrever, ele tinha que fazer a translineação, não soube fazer a separação, muita penalização nessa parte de desvio de convenção de escrita, separação silábica. Outro erro de desvio, agora, nós já fomos os desvios de convenção de escrita, agora os desvios gramaticais. Quais são? Por exemplo, a situação mais comum, regência. Essa parte aqui lá é bem difícil mesmo, é muito treino para você dominar, certo? Pode acarretar, olha só, contudo tem seus pós, que seria prós, tá? Ele está avaliando aqui só a questão da regência. E contras, o mau uso da internet pode acarretar, ele usou indevidamente
esse A aqui. Então, a regência, você deixar de fazer a regência correta, a preposição de usar, ou usá-lo indevidamente, erro de regência, certo? Olha, quem tem acesso a, quem vai eu vou ao mercado, e não no mercado. Então, quem vai a. Regência é isso, certo? E a concordância? Concordância, novamente, é o que nós mais erramos. Olha aqui esse exemplo de uma oração que ele inverteu o sujeito. Tá, não está errado. A questão foi que ele fez a concordância errada. No livro 1984, de Dr. Jordan, é retratado a contínua manipulação. O que é retratado? Não é o livro que é retratado, é a contínua. A contínua é feminina. Outro erro aqui. Portanto, faz-se necessário a divulgação. De novo, a palavra necessário, nós usamos muito. Tem que saber o proibido, é necessário, a concordância. Então, se tiver o elemento bem aqui, ó, que está identificando a divulgação, olha aqui o artigo a ou o artigo 1. Então, é necessária. Se não tivesse esse a, é necessário divulgação, aí sim seria necessário. Mas ele colocou o a, ele determinou aqui que deveria ser feminino, certo? Então, vamos lá para mais um tipo de erro, também gramaticais. Emprego de pronomes. Empregar os pronomes, a questão de próclise, mesóclise e ênclise, é muito importante você saber para não ser penalizado também. Por exemplo, aqui, ó, a irresponsabilidade e falta de bom senso de usuários ao navegarem pelas redes sociais os dão a falsa sensação de razão, apenas ao terem suas ideias destacadas. O que ele colocou aqui? Olha, o pronome hoje. Ele colocou de forma erroneamente esse pronome aqui, certo? Então, empregou de forma errada, desvio. Outro exemplo aqui, olha, um mais clássico de próclise, palavras atrativas, o não, por exemplo, palavras negativas, as conjunções, ela obriga você a usar próclise. O que é a próclise? É antes do verbo, então não se deixando, e não deixando-se, certo? Então, erro aqui, empregou erroneamente. Então, tem que saber os casos de próclise, e não são muitos, certo? Outro erro de desvio gramaticais é a crase, certo? A crase está muito ligada à questão do uso na regência. Atualmente, a internet, esse A aqui não tem crase. Erro, desvio gramatical no quesito crase. Outro exemplo aqui, ó. Então, ele usou onde não devia usar e pode penalizar também de não usar onde deveria. Por exemplo, aqui, ó. Opiniões e pensamentos. Também cabe a ele, junto às mídias. Aqui deveria ter uma crase. Outro exemplo de desvio, só que agora passando por outro bloco. Lembra que o desvio são 4 tipos. Agora aqui o desvio de escolha de registro, que é a marca de informalidade, marca de oralidade, que é aquilo que a gente fala no dia a dia, você vai querer escrever na redação. Por exemplo, o mundo hoje está. Isso aí nós usamos na nossa conversa. Pessoas estão. Não, pessoas estão e não estão. Então, expressões coloquiais como um monte, um bocado, é isso aí, né, tá beleza. Ou abreviatura dessas formas que a gente usa na digitação das mídias sociais, também é marca de informalidade, oralidade e é desvio de escolha de registro. Diminutivo. O brasileiro gosta do diminutivo basiquinho ou aumentativo mesmo, muitão. Também é erro, desvio de escolha de registro. E as reduções. O que é reduções? O pra não se deve, você não deve usar para escrever, é para. O pro também é para o. Certo? E as abreviaturas, que são mais erradas ainda, de certa forma. O P com traço, o C com traço. Certo? E indo mais adiante sobre os desvios, nós podemos observar ainda o desvio de escolha vocabular. Lembra, a gente viu o desvio aqui de escolha de registro. Agora aqui é de escolha vocabular. O que é isso? É uma palavra que existe, tá, beleza, mas você se confunde. Por exemplo, aqui, olha, esse trecho da redação aqui foi da redação que falava lá da questão da internet, lá do ano retrasado, se não me engano, de 2019. E a pessoa quer falar de quem? Do algoritmo, ele falou logaritmo. Então, desvio de escolha vocabular. Um exemplo clássico também, olha, afinidade, você vai falar finalidade.
burocracia, democracia, que são palavras muito próximas à escrita e à pronúncia. Descriminalizar, discriminar, são palavras que parecem bem próximas, né, mas têm significado diferente. Escultural, estrutural, são exemplos de desvio de escolha vocabular que a gente acaba cometendo, pode acabar cometendo, certo? Então, galera, como a gente deve sanar para que a gente tire uma boa nota na competência 1? A competência 1 é, para mim, a competência mais difícil de você conseguir uma boa nota. Inclusive, a minha redação ela foi mais penalizada na competência 1, certo? Mas como é que a gente pode ter uma boa nota na competência 1? É escrevendo e conhecendo o básico, certo, da norma culta, do registro formal da língua portuguesa. Porque a gente tem um padrão. Quando a gente escreve, a gente gosta de escrever sempre na mesma pegada. Por isso que a galera que tira notão, acima de 900, ou a galera que tira 1000 mesmo, ou 10, né, numa escala de 1 a 10, eles tiram isso porque eles fazem muita redação. No mínimo, uma redação por semana. E com isso, e tendo um corretor, um professor para lhe ajudar, para mostrar, olha, você errou aqui, essa palavra aqui você usa muito, porque é comum, a gente tem um padrão. Todo ser vivo segue um padrão de tudo, e na escrita também. Então, a gente escrever e perceber, não basta só escrever a redação, você tem que corrigir, olhar, refazer, se possível, a redação, e que é o aconselhável. Você refaz, depois de corrigir a redação, você refaz, consertando os erros. Só assim você vai conseguir melhorar essa competência, que para mim é a competência mais difícil da redação. Porque são muitas situações em que você pode dar uma escorregada na hora da prova. Naquele tempo corrido, naquela pressão de prova, você pode realmente vacilar. Então, vamos treinar a redação. Errou, teve a correção, aí você vai e conserta, dá uma estudada naquele ponto, eu errei concordância, então errei concordância de sujeito composto, ou sujeito composto onde um é feminino, outro é masculino, concorda com quem? Ou faz a inversão, aí concorda com o mais próximo, tem a dupla concordância ou não, ou só é uma concordância. Isso aí você só vai saber na hora de fazer, alguém corrigir, falar, e você vai e estuda aquele assunto específico. Não dá inapropriado para a galera que está no nível não tão bom, não teve uma boa educação ao longo dos anos, querer estudar toda a norma culta agora. O que eu aconselharia? Estude pontualmente, em cima dos erros. Errou, vá lá e estude aquela parte do assunto. O excesso de informação faz mal, né? O grande mal do século é o excesso de informação. E não cabe você querer estudar tudo. Eu vou estudar regência, toda essa situação de regência. Não, estuda só a situação de regência que mais você usa. E como é que você vai saber o que mais usa? Escrevendo, dando para alguém corrigir, que tenha um bom professor, né? Ou um professor de língua, ou uma pessoa que realmente entende da norma culta, corrija e fala, olha, você errou isso aqui. E você vai observar ao longo das suas redações que você realmente segue aquele padrão e que você deve estudar aquela situação específica, aquele uso de crase. Você gosta de usar acesso, então, que é acesso a, que nós temos aí, um uso de crase. Você gosta de usar determinadas expressões, determinados vocábulos. Se você errar ele, tem uma pessoa para lhe dizer, olha, você errou, então conserte aqui, certo? Então siga essas dicas. Esse foi o nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo você pode reassistir, falando no contexto geral da redação. Nós estamos agora nas competências. Essa foi a competência 1. Próximo vídeo de redação teremos a competência 2 para analisar como ela é avaliada. E lembrando que aqui a nota em cada competência vai de 1 a 200, certo? Então fica com a gente. Até a próxima.